características que facilitou ampliar, né, as informações sobre a arte seria a desmaterialização da arte. Então, no momento em que o homem coloca objetos, né, nós temos, por exemplo, a arte povera, né, que vai utilizar materiais alternativos para a produção da arte. Então, ao mesmo tempo que você vai produzir objetos artísticos, você vai incitar, né, o público a refletir sobre o meio ambiente. Então, acho que o nosso tema de interdisciplinaridade é bastante amplo e dá para fazer essa ligação interdisciplinar, né, com as disciplinas e também promover reflexão. Aí eu fiquei só um pouco perdida porque eu queria passar as imagens, mas tudo bem. Então, vou fechar aqui. Eu acho que dá para falar sobre o modernismo, né, que ele vai utilizar... vamos entrar, então, nessa questão da desmaterialização e seguir em prática contemporânea, que justamente são o que os artistas vão utilizar, né, aí para desenvolver os seus trabalhos artísticos, né, dessa consciência ambiental. Okay. Muito legal, Fabiane. Poxa, uma pena realmente. Oi? Uma pena realmente as imagens não terem ido até o final. Porque estava muito boa a apresentação, muito boa a sua fala. Gente, eu peço desculpas, assim, porque não consegui passar. Assim, minha internet está um pouco complicada. Sim, não, tranquilo, acontece. São contingências. Eu também comecei a gravar só agora, porque eu estava gravando no notebook, que está aqui do lado, e eu estava no outro link, enfim, também viajei. Então, a gente também está se adaptando a esse universo tecnológico, né, que é também meio esquizofrênico, assim, então são muitas coisas novas. Então, vamos ver, acho que a sua fala tem a ver quando a Fabiane, né, interconecta com a minha, então pode ser você agora? O que é que você acha? Desculpa, Ramuso. Almir? Eu estava um pouco fora, mas eu posso falar. Legal. Eu vou pegar... Não, então, para mim é um prazer estar com a Fabiane aqui, porque de longa data, e a gente viu o prazer estar, aprendi muito com ela. Prof. Artes e o Almir, a gente trabalha junto desde 2012 aqui no Instituto Federal, quando era Cefet ainda. A gente tem muitas histórias juntos, aí é um prazer estar com vocês aqui nessa mesa e podendo compartilhar essas questões. São super importantes, assim, a visão que a Fabiane deu foi super interessante, passando pelas escolas artísticas, por várias relações interdisciplinares das artes, chegando até a BNCC, né? E montando realmente esse quadro que é no campo da arte também, mas também está super implicado no campo da componente artes, que é essa... Está cortando um pouco a fala, Ramuso. Não sei se para os alunos também. Não. Tá cortando, pessoal? Não fala? Às vezes dá uma falhazinha, professor. Tá dando é como se estivesse dando uma interferência de corta a fala, fragmenta. Ah, sim. Mas legal. Não, então vou tentar falar mais pausado. Então, era justamente sobre isso, né? Sobre essa dimensão do trabalho que a Fabiane apresentou agora e aí pode iniciar o meio. Boa tarde, obrigado. Alô, eu não entendi, Ramos. Tu quer que eu fale agora? Desculpa. Pode começar, pode falar. Tá. Eu fiz umas anotações aqui da fala da Fabiane, né? Tá. Estão todos me escutando? Legal, Indira, Cíntia? Né? Sim, sim. Te escuto bem. Acho que é interessante. Primeiro, Ramos, obrigado pela deferência, né? Acho que é massa nós
É um prazer estar aqui com vocês, contigo, com a Fabiane, com os alunos, com o Eduardo aí também, claro. Nós já temos uma longa história aí no Instituto, né, de mais de 10 anos de trabalho junto, né, é um prazer, e a gente consegue ter essa sinergia legal no trabalho, né, e a Fabiane entrando agora, né, no Instituto, também foi muito bem-vinda, né, nós trabalhamos juntos no Prof. né, da UFMA, e é interessante estar aqui discutindo sobre arte de forma interdisciplinar, né. Assim, o que eu pego, eu faço um recorte na minha disciplina, né, de História da Arte, né. Só para fazer um breve resumo do que eu trabalhei, assim, minha disciplina, ela faz um recorte agora, né, História da Arte 3, que seria pegar esse recorte aí da arte romântica para a arte contemporânea, né. E realmente esse recorte, essa última fase da arte da História da Arte 3 é interessante, porque ela é um divisor de águas, como a Fabiane colocou, né? Se a gente está tendo a questão da arte e sustentabilidade como eixo transversal da nossa discussão aqui, né? Essas questões começam mesmo a ser apontadas ali já no século XIX. O século XIX é realmente, eu falo do romantismo a partir de 1800, tá? Antes disso, você ainda tinha uma corrente da arte acadêmica, da arte clássica, né, do neoclassicismo, né? Tanto que uma primeira atividade que eu faço com os alunos é eles tentarem fazer uma relação entre a arte, as diversas expressões da arte acadêmica, da arte clássica, na verdade, né? Da antiguidade clássica greco-romana, do Renascimento, do classicismo do Renascimento e o neoclassicismo, né? Até então, você tem temas pertinentes, temas mais ligados à mitologia, né? Temas épicos, temas mitológicos, bíblicos, temas mais, digamos, pertinentes a essa cultura acadêmica clássica, né? De repente, você tem no romantismo uma coisa que a Fabiane usou, eu só não usaria a palavra individualidade, eu colocaria subjetividade, né? Que é próprio desse pensamento que começa com da arte do romantismo, né? Aí eu lembraria Baudelaire, né? Porque Baudelaire, né, é um grande pensador dessa época, né? Escritor, né? E poeta, ele vai colocar essa questão da subjetividade, né, própria e inerente do pensamento do artista romântico, né? Que é exatamente um pensamento moderno, né, de fato, que começa a surgir. Porque o pensamento moderno, você tem aí uma fragmentação da visão do mundo, né? Por exemplo, você tem religião separada da arte, separado da ciência, né? Então, essa fragmentação desse mundo, né, moderno, que faz com que nós entremos, nós consigamos entrar nesse pensamento moderno, né, dessa cultura moderna, livre, autônoma, sem um centro, né, que a fixe, né, como a religião fixou as normas da Idade Média, né. Então, essa liberdade começa no século XIX, gradativamente, né, os artistas como Turner, Constable, vão para a paisagem, plein air, né, vão influenciar os impressionistas um pouco depois, mas eles vão para a natureza, representar a natureza, né, de forma mais subjetiva, né, que é justamente a marca dessa cultura moderna, né. Lembrando o pensamento de Baudelaire, né, ele fala que a modernidade é o transitório, o fugaz, o contingente, né, e a metade da arte, é a metade da arte, cuja outra metade é o eterno e o mutável. Esse pensamento de Baudelaire é interessante porque a gente tem que entender duas coisas. Uma liberdade temática da arte, né, e uma certa autonomia da linguagem artística que começa a ter aí no século XIX, né? A arte começa a sair dessa questão da representação, né, da mimes da realidade no século XIX, começa a ter, a partir dessa liberdade temática e da linguagem, da autonomia da linguagem, esse caráter autotélico da linguagem, né, que vai dar origem à questão do modernismo, né, essa liberdade, isso vai afetar a arte. Por quê?
por exemplo, o que que media, o que que comensurava para me avaliar uma arte, se era arte no Renascimento? Era a arte do passado, né? Tipo, uma arte de referência do Renascimento, que era a antiguidade clássica greco-romana. Assim como a do neoclassicismo. O que que media os padrões dessa arte? Era a arte renascentista. Então, com essa questão subjetiva da arte, a moderna, como o Baudelaire fala, né? Essa modernidade, ela já não tem mais uma referência. Então, se essa arte ela é compreendida naquele momento, né? Ela vira arte, ela vira um clássico, senão ela desaparece. Ela não tem essa referência. Então, é uma autocompreensão dessa realidade. Isso que é interessante, que traz a arte do romantismo, né? Então, a modernidade, ela não se deixou compreender pelas referências da antiguidade, né? Ela se compreende a partir de si mesma. Essa é a grande mudança no século XIX, né? A questão temática e as questões de linguagem, né? Aí tu tem o surgimento da fotografia, né? Um impacto gigantesco no universo da imagem da arte, né? A arte vai para uma questão realista, né? Claro, ela vai copiar mais enfaticamente essa realidade, ela vai para o realismo, mas também vai para outro caminho dos abstracionistas, né? Mais abstracionista do impressionismo, né? Então você tem ali no século XIX certos rompimentos interessantes da arte, né? Que vai desencadear toda essa desconstrução, né? Que a Fabiane colocou, né, desmaterialização da arte no modernismo, né? Tudo isso começa, né, com esse movimento de vanguarda no século XIX. O realismo, o Gustave Courbet é o primeiro vanguardista. Ele começa a trazer a política, questões políticas para a arte. Então, o realismo, ela traz questões tanto sociais quanto políticas para a arte, né? Traz essas temáticas também novas para a arte. Então, é um engajamento político aí da arte no século XIX. Século XX, essas vanguardas vão ser enfáticas, né? Vão ser o mote do modernismo, vão ser essas vanguardas, que têm um cunho político, né? E que também tem o modernismo nessa questão da expressão, da questão do rompimento estético, né? Que é essa desmaterialização de 1900 a 1950, dessa forma, foi dado a esse rompimento, né? Com a perspectiva euclidiana, né? A arte vira bidimensional, a pintura de cavalete começa a ir embora, né? A se perder, aí entra o objeto, ready-made, objeto Trouvé, todos essa rede, esses trabalhos essa revolução, digamos, estética, né? Então, o modernismo ele pode ser compreendido por esses dois viés, estético e político, né? O estético por essa desmaterialização dessa arte acadêmica, né? Que lá antes, né? E o político dado pelas manifestações, pelos manifestos, né? Criado pelos movimentos artísticos, né? Os manifestos surrealistas, o manifesto dadaísta e etc., que tem esse cunho político para a arte. E aí, na arte contemporânea, que a gente vai ver, de fato, essa palavra, ela parece, a gente pode usar ela, assim, mais enfaticamente, usar arte e um artivismo, né? Uma arte política dentro dessa questão de preocupação ambiental, né? Aí é trazido porque a arte contemporânea já tem uma aproximação aí entre arte e vida, uma desconstrução entre arte erudita e arte popular. Então, são uma série de mudanças que vão afetar o estatuto da arte, né? E até a compreensão dessa arte no começo, a partir de 1950, né? Da pop art para cá, que a gente chama de arte contemporânea, né? E aí sim, movimento, como a Fabiane colocou, o movimento da land art, da earth art, que vão ser movimentos que vão ser contra essa produção das galerias. Então entra um engajamento aí também da questão do uso dos materiais, né? Aqui no Brasil,
nós temos o belo trabalho do Franz Krausenberg, nós temos o trabalho que eu passei essa semana do Bené Fonteles, que trabalha com essa questão da religiosidade, da arte política, é uma mistura muito entre arte e vida que ele faz. E esse trabalho do Bené Fonteles já tem um grande expoente aqui no Maranhão, né, que é o trabalho do Cláudio Costa, que ele faz plenamente dentro desse engajamento político, né, social, ambiental desses artistas. Mais ou menos era isso que eu não pensei, né, Ramuso? Foi um apanhado na fala da Fabiane, né? E, assim, a questão das leituras da imagem, né? Você tem... a Fabiane fala da iconografia, da iconologia, da semiótica, né? Dentro desse momento histórico, desse recorte histórico de 1800 para cá, que eu acabei de falar, né? Você tem o século XIX com uma análise mais formalista da obra de arte, né? Quando eu falo análise formalista, de analisar mais a questão da linguagem, das formais da linguagem, né? A questão da cor, da forma, da linha, da composição. É como o Wolfram vai trabalhar nas análises formalistas dele, né? Que ele vai criar as categorias formais que caracterizam o Renascimento e o Barroco, né? Então, ele vai lá dar composições formais do Renascimento, uma composição triangular, equilibrada, né? Típica renascentista. O Barroco, não, já vai ter uma diagonal. Então, esses elementos formais. A iconografia e a iconologia, no final do século XIX, trazida por Aby Warburg e desenvolvida pelo discípulo Panofsky e outros, ela já traz uma questão da análise conteudista dessa imagem, né? Ela traz um elemento do conteúdo da imagem, né? Você vai descobrir as fontes literárias que motivaram aquele motivo artístico, né? A iconografia. E depois tu interpreta dentro de uma iconologia, que seria a iconologia, seria uma interpretação dentro do universo dessa temática usada pelo artista, né? Então, no século XX, né, você vai ter três vertentes sendo criadas, que é a semiótica, como a gente conhece hoje, né? Você tem a semiótica já sendo falada por Platão. Platão já fala de signo. John Locke já fala em semiologia. Mas nós só vemos falar do que a gente conhece como semiótica hoje a partir do século XX, né? E aí, no século XX, vocês vão ter dois grandes expoentes, que é o Charles Sanders Peirce, da semiótica anglo-saxônica, né? E Fernando Saussure, né? Que vai desenvolver, dentro do estruturalismo, a semiótica francesa, que depois vai ser desenvolvida por Grémar, né? Então, você tem duas grandes vertentes aí, a anglo-saxônica, a pragmática, e a semiótica francesa. Dois tipos de análise diferentes da imagem. Nesse meio termo surge a semiótica russa, que é a semiótica da cultura, né? Que tem mais esse viés da teoria da cultura do Aby Warburg, dentro da iconografia e iconologia, né? E outros, evidentemente, né, metodologias que foram se desenvolvendo a partir dessas, né, no século XX. Mas é só para dar um apanhado do que eu vim me lembrando aqui da fala da Fabiane, tá bom? Alguma dúvida aí? Alguma questão? Tá ótimo, estou gostando do bate-papo. Legal. É isso. Eu queria se alguém tem alguma questão. Eu passei para eles, Amos, o vídeo Cozinheiro do Tempo, do Bené Fonteles, né? Ah, legal. Eu passei? Não, peraí. Indira, me salva, desculpa, eu passei? Já não sei. Eu não sei se foi para outra. Deixa eu só confirmar aqui. Tá, eu não sei se foi para vocês ou foi para outra turma, mas os dois, eu vou passar para as duas turmas, não sei se foi, né, já não...
Mas eu acho que foi da expografia mesmo, da disciplina que eu estou dando no técnico. Mas, assim, a gente ainda vai assistir o Cozinheiro do Tempo. Não, não, o senhor não passou, não. Ainda vou passar para vocês. É um trabalho interessantíssimo do Bené Fonteles, né? Ele trabalha muito com essa pegada artivista aí, né? É um artista das antigas já, né? Já tem um trabalho desde a década de 70, né? Desde a década da ditadura, ele foi um combatente aí da ditadura com a arte dele, né? E tem essa questão, preocupação sempre política, evidentemente, né? Mas social, ambiental. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Yes. Ah, legal. Vou abrir aqui no PowerPoint para ficar melhor. Ramon, só uma coisa que eu anotei que eu deixei de falar. Sim, pode falar. É só um minuto. Só para completar a questão dessa coisa do século XIX em oposição ao século XX, né? Com todas essas mudanças, né, temáticas que eu falei do romantismo, né, dessa coisa dessa liberdade, né? Um homem, por exemplo, o artista romântico vai lá, o Joseph William Mallord Turner, né? Ele estava um barco pegando fogo no Thames, ele ia lá e representava esse barco, né? Um motivo quase que banal, cotidiano, né? Então, de certa maneira, a arte entra aí nessa questão da cotidianidade, né? Mas sobre a questão da natureza da imagem, dessa questão do século XIX, a arte sempre, até o século XIX, a arte sempre trabalhou com essa questão mimética, né? De representação da imagem, né? Então, a arte é aquilo que, como uma representação da realidade sensível, uma cópia fiel da realidade sensível. É isso que a arte acadêmica, a arte clássica buscou, uma representação fidedigna dessa realidade de forma harmoniosa, equilibrada, né, proporcional, né? Agora, o século XX, gradativamente no século XIX, você tem essas mudanças em termos de linguagem da natureza dessa imagem, né? Esse conceito de representação, que se a gente pegar a etimologia da palavra representação, ela é o quê? A representação ela é apresentar de novo, né? Então você tem uma representação, você está apresentando essa realidade sensível de uma outra maneira, a partir de um desenho, de uma pintura, de uma fotografia, né, etc. E esse conceito de representação, a fenomenologia, né, ela vai trazer um novo conceito que é interessante para entendermos uma obra, por exemplo, de Paul Klee ou de um Kandinsky, que ele, ali na obra dele, você tem que analisar simplesmente a linha, a forma, o percurso ali da linha na composição, mas ela não quer representar nada, né, da realidade sensível. Uma nova realidade. Então, a fenomenologia é importante te conhecer no começo do século XX, para justamente te ver essa mudança de conceito, né? Um conceito de representação para um conceito de presença, né? De autonomia dessa linguagem. Então, a arte ela já não representa mais uma realidade sensível, como o Paul Klee falava. Ela cria uma realidade sensível, né? Isso é interessante, a gente avaliar esses conceitos, né? Em torno da imagem da arte aí, entre o século XIX e o século XX. Era isso, só uma observação. Ótimo, maravilha. Foi. A Ramusão é assim. Pode falar, Fabiana. Eu acho que essa questão também da arte, ela tinha um compromisso, né? Como a me falou, de representar fielmente a realidade. E no século XIX surge então a fotografia, né? Que eu acho que ela dá ela cria uma liberdade, né, para os artistas. Eu acho que a partir da criação da fotografia, ela tira digamos, essa obrigação, né, que a arte tinha de representar a realidade. Né? Eu acho que dentro desse contexto, a fotografia entra
nesse processo, né, de liberdade, né, de liberdade de criação aos artistas. Acho que seria mais ou menos isso, mas aí eu acho que é algo que, né, poderia ser melhor explicado, acho que por Ramuse, a relação entre, né? Ah, legal, legal. É um ótimo gancho para minha fala. Vocês me escutam bem? Vocês me escutam bem? Eu Vocês me escuto. escutam? Sim. Ah, legal. Parece uma mesa branca, né? A gente está sempre procurando o espírito que vai de encontro ao nosso. Então, acho que são várias coisas interessantes aí ao se pensar a natureza das imagens e as imagens da natureza. E a gente passa por duas discussões que são super interessantes, né? Uma é do estatuto da própria imagem, né? Ou seja, como que essa imagem ela se desenvolve ao longo do tempo na sociedade, na cultura, e como que a natureza ela compõe esse imaginário que vai alimentar as imagens, né? Então, são duas dimensões bem interessantes assim. Aí a gente pode partir primeiramente dessa relação que as várias ciências tinham no século XIX, né, e mesmo antes dela, com a biologia, mas no século XIX, sobretudo. Né? Interessante a gente pensar, por exemplo, que a semiótica que o Almir falou, que a Fabiane citou, ele surge da semiologia médica, né? Que era essa capacidade que a pessoa tinha de observar um paciente, né? E a partir dessa natureza, da observação da natureza humana, conseguir tirar dali essas conclusões, né? A partir, ou seja, de uma anamnese, de um diagnóstico e de um prognóstico que compunha essa semiologia médica que depois vai ser transposta para análise dos signos, né? Linguísticos no caso do Saussure e gerais no caso do mas é interessante a gente pensar que no surgimento da fotografia, o surgimento da fotografia ele está primeiramente muito mais envolvido na ideia da revolução científica, né, do que propriamente da arte, sobretudo ali na primeira metade do século XIX. Né? Então, isso é interessante também porque essa modernidade que o me apresentou no campo da arte, no campo da fotografia, ela se apresentava como essa modernidade da técnica, modernidade da ciência, que preconizava, sobretudo, o domínio da natureza sobre o homem. Surgia aí duas ordens super importantes. Uma nova ordem política, que era a ordem da burguesia e das repúblicas, advindas das grandes revoluções, né? Revolução Francesa, a Constituição dos Estados-Nação, a morte das monarquias, né? Existe a sobrevida ainda das monarquias, sobrevive. Mas um certo aniquilamento dessa ordem política ali e o surgimento também de uma nova ordem, que é essa ordem industrial que o Baudelaire tanto fala, que o Almicita e o Baudelaire falam na sua poesia, que é justamente desse impacto do homem que deixa de viver no campo, passa a viver na cidade, né? E que aí também leva à percepção de que a vida não exigir, por exemplo, esse tipo de contemplação que nós damos hoje à vida na natureza, porque as pessoas já viviam na natureza, né? Ou seja, elas estavam ali o tempo inteiro, né? Não tinha essa coisa de você ir para a praia no final de semana ou ir para o campo no final de semana. Então, essa relação com a paisagem, essa relação com o olhar e essa relação com o natural já era distinta. Mas aí, interessante pensar essa coisa da fotografia como algo ligado primeiramente à ciência, mas lógico, foi apropriado pelos artistas e pela e na lógica dessa modernidade, né, científica que quer dominar de alguma forma a natureza, surge aí um
uma técnica fotográfica, né, na década de 40, pelo Henry Fox Talbot, que é um cientista inglês, Sir Henry Fox Talbot, que vai inventar uma técnica que ele vai chamar justamente de o lápis da natureza, The Pencil of Nature, né, na qual, a partir dessa técnica, ele vai desenvolver toda digamos, uma botânica imagética das coisas que estão no mundo, né? E aí, realmente, essa perspectiva da produção da imagem, que vai se assemelhar ao máximo ao aspecto natural, vai estar ligado ao surgimento da imagem técnica, que é dessa liberdade e, ao mesmo tempo, dessa sobredeterminação da técnica, tecnologia, né, digamos assim, que vai se dar a ideia da natureza das imagens nas imagens técnicas propriamente. Como que vai se desenvolver esses processos de captura, mas primeiramente, sobretudo, com esse aspecto arquivístico, inventarial e científico mesmo, né? Mas que já guarda em si, sem dúvida, uma dimensão poética e estética, mas, digamos que ainda não política, né? É uma terceira dimensão. Então, pensar um pouco essa coisa dos desenhos fotogênicos, dos cianóticos, dos processos do 19, que, de alguma forma, produzindo essas leituras, né, da natureza e desse espaço da vida, né, dessa beleza de quem quer olhar através dos objetos. A partir da... desculpa, será que está melhor agora o áudio? Ele está... Então, no século XIX, essas técnicas, né, elas tinham total relação com essa coisa primeiramente, do registro, né, essa coisa dessa captura dessa natureza das coisas, né, a partir dessa relação direta, quase realista, que o objeto fotográfico estabelece com, com o mundo, né. Então, aqui é um exemplo de um cianótipo. Desculpa. Então, uma coisa que é interessante, assim, para pensar essa transição da fotografia enquanto documento, né, essa eterna tensão da fotografia entre documento, arquivo, algo hoje em dia, né, já que todo mundo faz fotografia de arte, fine art, a gente tem esse lugar que a fotografia encontra na arte, que a arte encontra no mundo, né? Um pouco disso que o Almir falou, dessa relação entre arte e vida, entre a desmaterialização do objeto, a fragmentação do discurso da arte, ou a própria tirada do pedestal da imagem do artista, né? Então, eu acho que uma analogia possível aqui que nós poderíamos fazer é a fonte do Marcel Duchamp, né? Quando se leva esse objeto, que é um objeto de registro do mundo cotidiano, para dentro do espaço da galeria, né? Nós podemos justamente estar que a fotografia, né? Que também traz esses objetos, essas imagens do mundo, essas imagens do cotidiano, sejam elas de urgência, sejam elas de sejam elas de detalhes, justifica de alguma maneira, dentro do sistema da arte, a entrada da fotografia no MoMA a partir da constituição do primeiro acervo na década de 40. Então, acho que trouxe esse meme que é interessante, né?
foi justamente essa relação entre o espaço da galeria e o espaço do mundo, que é justamente um banheiro que está faltando um urinol, e a frase na parede está dizendo que o Duchamp esteve aqui, né? Então, acho que é um pouco disso que a gente está na realidade entre o espaço da galeria, tá? Né? Como é trabalhado o pessoal que já veio aqui trocar com a gente a partir do contato do Almir, que é um coletivo de artistas, né, uma dupla, mas que assoma outras pessoas, que é justamente de tentar pensar esse espaço do lixo urbano, do descarte, e monumentalizar esse lixo, né, refigurá-lo. E aí a obra que a gente está pensando desde a semana passada, né, a obra do Sebastião Salgado, que na verdade é importante a gente pensar que Sebastião Salgado ele sai do Brasil durante a ditadura, na década de 70, vai para Paris, inicia um doutorado em economia e ele estabelece esse projeto fotojornalístico e artístico, né, de certa forma, buscar essa dimensão extremamente estética associada a uma denúncia da condição humana e também da natureza do globo terrestre. Então tem todo um trabalho dele dedicado, no caso, Gênesis, né? Também o Êxodos, são dois trabalhos fortes deles em direção a esse universo, né? Que revelam essa ação dele, né? Com as imagens da natureza e com uma estética que está entre o registro, né? E a epifania, assim, do objeto artístico, né? Do objeto fotográfico como uma obra de arte, né? Ali da produção, né? Da revelação desse material, dos próprios livros, né? Se você for comprar esses livros, eles são caríssimos, né? Então, tem todo um trabalho de arte também, que é um pouco do questionamento que se faz sobre o trabalho dele, né? Ou seja, ele faz várias denúncias sociais e ao mesmo tempo tão super raras, né? Estão fora do registro das pessoas sobre as quais ele está fotografando, por exemplo. Então, se questiona o trabalho dele nessa dimensão também, né? E aí a gente entra na ecologia, ou seja, tanto economia quanto ecologia cabe aí a ideia de natureza, né? Na palavra eco. Na economia você mede a natureza, né? Ou seja, uma forma de você medir a natureza para aprender a viver a partir da natureza. Esse é o princípio da economia, enquanto da ecologia é a lógica da natureza, né? Ou seja, não é a, a, o cálculo sobre a natureza que quer dominar a natureza do homem moderno, mas pensar a partir da lógica da natureza, né? E aí tem algumas leituras que eu acho que são importantes e alguns artistas que estão. Outro artista é o Araquém Alcântara, que é um fotógrafo próprio de natureza. Ele foi conhecido mundialmente, nacionalmente, mundialmente, construído toda a carreira dele a partir dessa fotografia de natureza, né? Desculpa, essa aqui ainda é uma foto, eu coloquei errado a ordem das imagens, mas isso aqui ainda é a foto de Serra Pelada do Sebastião Salgado, né? Uma de Serra Pelada e outra de África. Mas a gente já tinha entrado no Araquém Alcântara, que fotografou a Amazônia e a Mata Atlântica e o Cerrado brasileiro durante toda a vida, né? Acho que são 50 anos de carreira entre o fotojornalismo, né, e a fotografia artística, digamos assim, diferentemente do Sebastião Salgado, que construiu a vida inteira nessa caminhada mais artística, né? Então ele tem toda essa sensibilidade. Ele, no final, da
do Pantanal, dessas últimas semanas, ele vai para o Pantanal e capta alguns registros, né, da natureza pedindo socorro. As fotos foram compartilhadas no G1 alguns dias atrás, e que são super fortes, assim, no sentido mesmo do grito urgente da natureza frente à ação predatória do homem, da economia, dessa ideia do agro de espaço na Amazônia, no Pantanal, nesses espaços de preservação indígena, né, nas terras, e para plantar soja, eucalipto, arroz, e, enfim, toda essa loucura que o Brasil tá passando agora, e que a fotografia, de alguma forma, coloca como questão, né? Coloca como denúncia, justamente por essa capacidade de representar esse real, né? De esgarçar esse real da forma mais gritante possível. E aí, para finalizar, eu trouxe duas fotógrafas de cada Maranhão, que é a Ana Mendes, que é uma fotógrafa de Cáritas, né? Que são essas ONGs que estão ligadas aos povos tradicionais. E aí é o trabalho que eu fiz junto aos indígenas Canela, né, na qual ela ganhou ano passado o prêmio Pierre Verger de fotografia documental. Aí, sobre essa comunidade que teve os indígenas mortos a partir da incitação à violência por parte de algumas lideranças políticas daqui do Maranhão, né? Então, todo esse drama de fotografia realmente vista e por completamente engajada. Então ela usa as fotografias e a partir das fotografias ela coloca os textos das pessoas, né? Ou seja, como que as pessoas relatam essa vivência delas e tudo mais. Então é super, super interessante o trabalho da Ana Mendes. Eu recomendo a vocês procurarem saber mais sobre esse trabalho. E, por fim, o trabalho da Geviana, né? Que busca essa ancestralidade em pessoas indígenas encontradas na internet, né? Pessoas indígenas e pessoas maranhenses que dá assim, a ancestralidade, né? E remonta a uma paisagem telúrica de alguma maneira também, né? E ao mesmo tempo recompõe, reconhece esse espaço político da etnicidade, né, ou da racialidade, dependendo do campo epistemológico que se segue, vai mudar o termo. Então, essas questões que eu queria tocar rapidamente, assim, também tem a obra de uma artista maranhense que ela é de Caxias, que é a Tita do Rego, né? Ela é radicada hoje em dia em Hamburgo, na Alemanha. Ela trabalha sobretudo com ilustração de obras de livros infantis e de desenhos, e ela faz também esses animais assim telúricos, né? Essas figuras que são super interessantes assim. Então a Tita, eu acho que é uma pessoa também que trabalha de certa forma a natureza a partir dessas figurações, dessas transfigurações das formas e dessas animalidades e monstruosidades, né? Então, são super interessantes, assim, porque é um universo imaginário super, super fértil, né? Exatamente, Almir, obrigado. Tita Rego da Silva. Ela está em Hamburgo, né? Teve uma exposição dela, acho que há uns 3 anos atrás, lá na Livraria Textos Históricos. E por fim, eu queria pôr a leitura de um texto, como uma leitura complementar sobre essa coisa da ecologia, né? Para pensar essa contraposição entre ecologia e economia, né? Ecologia, a partir da lógica da natureza, e a economia, pensar, gira a natureza, pensando a partir
esse livro chamado Pós-Extrativismo e Descrescimento, do Alberto Acosta e do Ulrich Brandt, que fala um pouco sobre essas saídas, né, que nós teríamos para conseguir uma pandemia de estrutura sanitária e de produção industrial de alimentos em grande escala que adoece a população em nível global, né, que pode matar centenas de milhares de pessoas, como aconteceu. Então, pensar essa ideia da ecologia ao pós-ativismo e ao bem viver. Seria basicamente essas premissas dessa galera que é um Salvador e da Bolívia que pensa essas novas perspectivas. Então, bom, é isso. Perguntas, considerações do Almir, dos colegas Fabiane, Almir, Edu. Legal, Ramos. Parabéns pela fala. Massa, legal. Obrigado. É interessante. Várias questões, né? Tem uma uma imagem, né? Interessante do Champo Azia, né? Assim, como é importante a gente conhecer a história da arte para poder a história da arte sempre está citando a própria história da arte, né, cara? Ela sempre se cita, né? Então, sim. A forma de você iconoclasta da arte, né? Assim, mas Duchamp foi um dos maiores iconoclastas da arte, né? De propor rompimentos muito que nem o Urinol foi exposto, né, em 1917 com esse pseudônimo R. Muth, né? Foi exposto no Salão dos Independentes, né, em Nova York, e foi recusado, né, dentro do Salão dos Independentes. Pode crer. Foi recusado, né? Então, e o Urinol, cara, sabe, eu sempre, quando eu olho o Urinol, né, que é uma obra extremamente vanguardista, que mostra esse engajamento político da arte, né, já está propondo aí um rompimento, né, conceitual do Estatuto da Arte profundo, né? Ele está questionando ali quem legitima um objeto de arte, né? Tem meia dúzia de pessoas, de críticos, de historiadores. Então, ele questiona muito sobre essa natureza, né, da arte, né? E quando ele coloca Duchamp was here, o fotógrafo, né, lá no banheiro, eu achei genial. Você vê que uma coisa bem simples, né? A gente pode fazer uma tese em cima disso. Tu vai buscar lá no Casal Morfinho, né? Johann van Eyck Smith, né? Verdade. Esteve aqui. Já deixa lá no espelho, né? Exatamente. É no reflexo do espelho, né? Que tá na borda? Em cima. Pode crer. Em cima. Que tá em latim, né? Tá foot ick, né? Que é was here, né? Esteve aqui, né? Muito interessante, né? E mostra a presença, né? E a ausência, né? Porque o Urinol já não está mais lá, né? Assim, é isso que é interessante. Né? Só isso aí já dá uma... Além do mais, o Urinol, né? Já dá um artigo. Assim, eu apontei ainda agora, né, que do Gustave Courbet, né, do realismo do Gustave Courbet, que para mim ele foi o cara, um dos precursores que a gente pode falar de vanguardismo na arte, né? O cara traz essa questão da boemia para a arte, né? Uma forma já de contracultura, né, ali no século XIX, né? Então ele é um dos primeiros vanguardistas a romper com esse status quo da arte no século XIX. Aí, né? E quando ele faz a obra, né, que é interessantíssima a obra dele, que chama A Origem do Mundo, né? Ali é fantástico, né? O cara, assim, ele faz um nu frontal, né? E para mim, Duchamp vai buscar essa referência vanguardista do Gustave Courbet, né? Na Origem do Mundo, né? E inverte o Urinol e coloca quase numa forma uterina, né? O Urinol, ela tem uma forma uterina, né? Da origem do mundo. O útero como a origem, a fonte como a origem do mundo, entendeu? Eu faço essa relação, sabe, entre esses dois grandes vanguardistas. Que legal. Né? E eu trago também para mim... Nossa, super interessante.
mais contemporânea, que é o trabalho que, para mim, é um resgate da questão vanguardista. Eu boto esses três momentos, né? Gustavo Courbet, com A Origem do Mundo, a fonte do Duchamp, e a Menina e o Balão vou até mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. A Menina do Balão do Banksy. Abre aí pra gente. Do Banksy, sim. E é interessante porque é uma obra que, para mim, ela resgata, né, justamente a questão da vanguarda, né? Porque ele mostra ali, assim, é uma obra extremamente vanguardista, política, entendeu? Não é assim, são três momentos de uma mesma obra. Eu coloco ela, né? Não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Tentar apresentar agora, né? Tela inteira. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É isso mesmo, apresentar agora a tela inteira. Compartilhar. Aí depois você vai lá no arquivo que você quer. Ah, tá. Não estou achando o arquivo, mas... Aqui. Deixa eu ver se é. Tá indo para compartilhar. Demora um pouco, né? Tem um delay. Pronto, aí. Agora vai no arquivo, vai no teu arquivo. A gente já tá vendo tua tela. Tá vendo? Tá vendo ela aí? Apresentar. Passando os lives, virtual. Sim, estamos vendo. Olha só. Veja, Maria, apagou foi tudo. Só para cima aqui, rapidinho. Não. Aí. Olha só. Dá para olhar agora, né? Sim, alô? Sim. Tá. Olha só, você tem... Dá para ver sim, perfeito. A obra enquanto grafite, né? É uma realidade, né? Uma arte do espaço urbano, é uma intervenção urbana, né? E depois ele faz o quê? Ele enquadra novamente a obra numa moldura, volta à questão da pintura de cavalete criada lá no Renascimento, né? Que a moldura é criada no Renascimento, né? A pintura de cavalete é criada a partir do Casal Arnolfini ali, onde você tem tanto a tinta óleo quanto a pintura de cavalete, mesmo sendo por uma questão da burguesia poder comprar mais facilmente a obra. Você tem as primeiras telas de madeira, né? Então você tem esse surgimento da pintura de cavalete propriamente dito no Renascimento, e ela acaba justamente com o urinol do Duchamp, né? Que com essa desmaterialização do objeto, da pintura em objeto, né? Aí ele faz esse novo enquadramento dessa pintura, e aí ele essa é uma segunda fase da pintura. E a terceira e última fase da pintura é um happening, né? Porque olha só, olha a cara das pessoas, né? As pessoas assustadas com um acontecimento inusitado, né? Então, eu vejo essa obra como três momentos, né, de uma mesma obra. Por isso que torna a arte contemporânea, ela se torna bem complexa de ser analisada às vezes, e precisa de certas informações para você adentrar na obra, né? Então, são três momentos de uma mesma obra, né? Isso mostra esse campo expandido dessa arte, né? Que é interessante. Só queria fazer essa anotação, né? Maravilha, nossa, o Banksy é super importante. E fazer, assim, tipo uma crítica, né, ao Sebastião Salgado, né? Uma vez eu participei de uma exposição com ele lá em Minas, né? De um grupo de artistas lá em Minas, né? E tinha um povo que, assim, que trabalhava com ativismo, que justamente iam... Eu tentei achar esses vídeos, mas não achei na internet. São ativistas que vão nos locais onde o Sebastião Salgado foi para fazer as representações dele, os book, né? E assim, a insatisfação que ele deixa, o legado de insatisfação que ele deixa com os motivos que ele representa, entendeu? Aí que entra, né? Tu mesmo levantou isso, né? Mas essa questão da estética com a ética, né?
Assim, é uma preocupação muito A grande. questão da estetização da miséria, né, da dor humana, de Exatamente. como você se comporta diante da dor do outro, né? E muita gente, nesses relatos dos vídeos, eles falando, pô, o cara chegou aqui, prometeu horrores, prometeu, né, pelo menos não trouxe nenhum catálogo pra gente, né, das fotos. E a nossa representação. Né? Para se ter a noção que para toda estética tem uma ética inserida nela, né? Então não se descola essas coisas. Hoje essa discussão em torno da estética é a questão ética, né? Muito, né, fundamental. Essa é a minha crítica a Sebastião Salgado nesse sentido, né? É um excelente fotógrafo, mas e talvez ele esteja fugindo um pouco disso para reconstruir a própria imagem dele, que foi destruída de certa forma por alguns ativistas aí, né? Não sei se ele está. E também o filme é claro, né? Tem uma outra leitura, uma outra visão do Wim Wenders, né? Do Wim Wenders, né? O filme, né? Sim. O Sal da Terra, né? E eu ainda fecharia o Sal da Terra escutando Sal da Terra de Beto Guedes, que é maravilhoso. Beto Guedes. Velhos tempos da esquina, em Minas. Quem não, meninos, se vocês não conhecerem, escutem essa música, Sal da Terra, Beto Guedes. É lindíssima a letra. Sim, muito bom mesmo. E bem ecológico. Alguma questão, gente? Alguma fala? Na verdade, assim, o ponto que eu iria tocar seria justamente esse que o professor me falou. Porque, fazendo um paralelo entre o seu filme, né, que a gente assistiu, e o filme que fala sobre o Sebastião Salgado, a gente vê que são representações totalmente diferentes, de certa forma, da mesma coisa, que seria o sofrimento em algum aspecto. E aí eu tenho esse mesmo ponto de vista, que é algo que não me não agrada aos meus olhos. Coisas assim, no sentido de você retratar sempre aquela parte que fala sobre a desgraça da pessoa, mostrando isso, porque, de certa forma, por mais artístico que seja, é como você tirar fotos das pessoas que sofrem acidentes, como hoje em dia é comum. Você pega no WhatsApp, quase todo dia tem gente que recebe vídeo, foto, gente quebrada, gente rasgada, gente furado. E aí, querendo ou não, existe ali, querendo ou não, é a mesma coisa. Porque você vê ali alguém que, por mais representativo que seja o trabalho que ele está fazendo, por maior que seja o apelo, é a mesma coisa, para mim. E aí, quando você ouve os relatos daquelas pessoas, e você, de certa forma, vê ali, você ouve o sofrimento delas, mas você está vendo, de certa forma, o que elas veem, sabe? É o lugar onde elas vivem, foi aquilo que elas criaram. Então, assim, para mim, isso é algo muito representativo, essa diferença, onde você foca o seu olhar, sabe? Sim. Ótima reflexão sobre o trabalho. Só para terminar, eu queria mostrar para vocês um outro trabalho que eu acho interessante, que é o de uma artista portuguesa chamada Graça Moraes. Ela já é uma senhora de 70 e poucos anos, ela faz um trabalho tipo uns gafanhotos que parecem humanos, assim, umas coisas bem interessantes, assim, da animalidade, sabe? E também uma certa botânica, assim, mas sempre meio que desfigurado também, de animais da floresta, assim, das matas do Nordeste português, que é bem interessante. Depois eu queria que tu conhecesse melhor o Mico, acho que tu vai se identificar. Então, gente, desculpa, Fabiane, eu perdão. Pode falar, Mi, perdão. Não, é legal. Gostei do trabalho dela. Depois eu quero a referência para ver. Não conheço. Legal. Fabiane, você quer falar alguma coisa ainda?
Ah, não, assim, só agradecer, né, a oportunidade de participar do diálogo interdisciplinar, espero ter contribuído, né, aprendi também bastante com todos, e é sempre um prazer revê-los, né, e poder contribuir de certa forma, né, de alguma maneira, assim. Ah, com certeza, acho que a gente aprende muito junto nesses processos e isso eu acho que é o lado mais positivo disso tudo. Espero que a gente faça mais. E semana que vem a gente vai propor aos alunos que quiserem, a gente vai para campo, assim, né? A gente vai fazer algumas imagens aí no mangue seco e tentar pensar em rolho, fotografia. A Almi também vai propor alguma coisa. E se você quiser vir também, está convidada, tá? E aí é isso, a gente vai gravar. Desculpa, eu não consegui gravar a tua parte, porque eu estava no outro link. Mil perdões. Só peguei o finalzinho da tua fala, mas aí a do Almi e a minha foram gravadas e vão ser disponibilizadas para os alunos. Tá? Tá. E aí a gente tenta articular melhor essas coisas assim, de apresentação. Legal. Indira, você Material. é um privilegiado. Tá aprendendo. 3 professores. Só para você. É. A Indira tá 0800 com 3 professores assistindo. Poxa. Sozinha, tá bem? Poxa, quando é que eu poderia imaginar uma coisa dessa? Verdade. Privilégios da educação pública brasileira. Então tá bom, Indira, foi um prazer estar com você aqui, um prazer estar com os colegas também. O Edu mandou mensagem que ainda tem que sair, realmente ele está cuidando da Catarina. Ela está saindo hoje do hospital. E da próxima vez ele participa com a gente. A professora Patrícia também não pôde participar por questões pessoais, mas ela já tinha avisado isso antes. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos aí. Espero que quem não assistiu assista, que vejam os materiais. Qualquer dificuldade é só entrar em contato comigo ou por e-mail ou por WhatsApp, pelo nosso grupo. E hoje à noite eu vou disponibilizar os materiais, porque eu não queria disponibilizar os mais, sem a gente fechar com essa discussão de hoje, que foi, na verdade, material da semana passada. Professor, mas assim, só para ter uma ideia, assim, o que vocês estão... Desculpa, o que vocês estão pensando com relação a esse momento de lá no Mangue Seco, assim? Qual a provocação que vocês estão pensando? Então, seria... Eu não sei o que o Almir está pensando, mas eu pensei justamente a gente partir desse espaço da natureza e tentar gerar algumas imagens a partir desse lugar. Então, por exemplo, no Mangue Seco, a gente sempre fotografa o pinhole a partir do centro histórico. Poderia ser uma coisa de fotografar os mangues ali daquela área ali. Pode ser uma frente, né? E várias outras pequenas coisas, vídeos estáticos de espaços, depois a gente pensar textos para esses materiais, pensar se vale a pena montar algum virtual dessas experiências com imagem. O grande lance é a gente se lançar em direção a pensar e produzir isso, né? Realmente. Porque, por exemplo, se supõe que vocês tiveram essa formação de fundamento da fotografia com o Samuel Santos, vocês da técnica, vocês sabem, a gente tem que começar a pensar agora essa prática que junto com a leitura, que junto com o pensamento, que junto com as referências, vão fazer com que você chegue numa escrita autoral, ou pelo menos que saiba que exista isso, ou consiga produzir uma crítica a partir de obras de arte ou de fotografias. Então esse é o objetivo mesmo, assim, né? Onde a gente quer alcançar juntamente com vocês. Então esse é o objetivo. Assim. Almi, você ia falar, né? Desculpa. Acho que dá para... Indira, a gente fazer essa... Eu tive lá, eu vou lá direto, né? Assim, eu andei fazendo umas imagens até para me desenhar, né? Tá. Tem uma parte do mangue que está devastado, que deram umas imagens interessantes, né? A outra coisa é tipo, poder fazer interferências na areia, com os galhos, com as pedras, né? Para justamente a gente... Eu vou colocar isso em discussão essa semana, para a gente poder ter esse respaldo para poder fazer esses trabalhos. Eu vou passar o trabalho do Andy Goldsworth, né, para eles conhecerem, né? Que é interessante. Legal, muito bom.
E aí, assim, Bom, o cenário, né? O cenário lá é interessantíssimo para você fazer registro, né? Te levar os pinhole para fazer, né? Eu acho muito interessante. Eu já tenho até meu motivo lá para fazer no pinhole. legal. E o fato de estar também encontrando, né, no local, conversando, discutindo. A gente faz isso, Indira, desde quando a gente começou o Instituto, fazendo ponto de cultura lá em Rosário, né? A gente trabalhou com os oleiros lá, entendeu? A gente levava os alunos. A gente pode levar o gravador de som também, pegar essa ambiência do barulho do mar, do barulho do vento, do barulho do mangue, para pensar esse espaço também, se a gente for montar uma exposição até o final do semestre. Então, pensar essas potências aí, nessas possibilidades que a gente tem só na prática que se faz isso. Né? Na prática individual, no exercício diário em casa, e no caso também no exercício coletivo. Né? A gente quer ver vocês produzindo, e que essa produção ela venha, ela apareça. Né? É o que a gente quer. E aí a gente combina para sexta-feira. Inclusive, eu tive olhando nessas últimas pesquisas que foram feitas com relação à poluição, que lá era um dos poucos pontos que não estavam poluídos, não estava impróprio, e agora já era a segunda vez que lá é considerado impróprio para banho. Aí eu pensei, poxa, se já conseguiram poluir o Mangue Seco, é porque São Luís realmente está numa situação deplorável, viu? Realmente. Acho que talvez esse também fosse um ponto de pensar, né? Já que a gente está falando sobre essa questão da sustentabilidade, né? Isso também, de que maneira essas pessoas lá estão absorvendo essa... Eu não sei se sempre foi movimentado, porque eu só conheci lá ano passado. Mas da última vez que eu fui já tinha bastante gente. E aí eu não sei como é que funciona isso daí lá para eles que moram lá e tudo. Eu conheci lá em Indira em 84. 1984. Assim, não mudou muito, graças a Deus, porque ali é reservado, né? Então, eles não teve uma especulação imobiliária. Então, ali a maioria ainda são os pescadores, né? Que eu encontrei desde 84 lá, entendeu? Tem gente que não tá lá, né? Então, e por não ter muito... Ser um caminho... Tipo assim, não é, como é que chama? Não é ponto final, não é um caminho direto para Raposa, né? Então, às vezes não tem nenhuma placa, as pessoas começaram a ficar sabendo agora, então... mas isso aí, essa comunidade de pescador ali, eu conheci na década de 80, né? Claro, era muito mais preservada, evidentemente, né? Mas, assim, eu acho que ali ainda é uma resistência, um dos melhores lugares para tomar banho, né? Mais tranquilo em relação à poluição aqui, né? Eu conheço muita gente lá, dos professores. Dá pra gente ver. Gente, então, vamos encerrando, já está 5:01, né? A gente cumpriu nossa tarefa. Foi muito legal estar com vocês, muito bom estar com vocês. Beijo para o meu pai, para minha mãe e para vocês. Valeu, e para a Xuxa. Obrigado. Para a Xuxa também. Para a Xuxa. Vamos, bom final de semana. Tchau, parar de gravar. Tchau, bom final de semana a todo mundo. Valeu, obrigado. Abraços.